Fala, gente linda! Bora para mais um encontro aqui no Me Deixa Podcast? Hoje o nosso assunto aqui, gente, está incrível. Hoje nós vamos falar sobre fisioterapia neurofuncional em adulto e idosos. Isso mesmo. Esse é mais um episódio em parceria com o Instituto Beta de Ensino em Saúde. E é dedicado aí a você que quer se especializar nessa área, entender um pouco mais, enfim, dar um up na sua carreira. Então eu já vou pedindo aí para você se inscrever no nosso canal, deixar aquele super like de sempre e compartilhar aí nas redes sociais. E a minha convidada de hoje é a Vivian Farati Jangiardi. Gente, a mulher é poderosa e eu vou ler o currículo dela aqui e vocês, olha, prestem atenção aqui comigo. A Vivian é fisioterapeuta neurofuncional formada pela Universidade Cidade de São Paulo, especializada em fisioterapia neurofuncional pela Faculdade de Medicina da USP, especializada em fisioterapia aplicada à neuropediatria pela FACMed Fisiocursos, mestre e doutora em fisioterapia com enfoque em neurologia e distúrbios do movimento pela Universidade Cidade de São Paulo. Atualmente, a Via é fisioterapeuta responsável técnica pelo setor de fisioterapia neurofuncional do adulto e idoso na Clínica Neurológica de Reabilitação Neurofuncional, docente de disciplinas teóricas da especialização de fisioterapia em neuropediatria e fisioterapia neurofuncional no adulto e idoso do Instituto Beta. Preceptora de estágio em neurofuncional também do Instituto Beta e docente do curso de graduação em fisioterapia da Universidade de Ribeirão Preto, campus Guarujá. Tem experiência ambulatorial e domiciliar em pacientes com alterações neurológicas de alta complexidade. Ufa, gente! Esse é o currículo da Mulher Maravilha, a minha convidada, a Vivian! Seja muito bem-vinda, lindona! Caramba, hein? Ó, se tiver mais algum detalhe aqui, tu me conta, tá? Conto. Depois vou contando ao longo da conversa, eu acho. Se eu esqueci de alguma coisa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer enorme receber você aqui no Me Deixa para compartilhar esse conhecimento lindo com os nossos ouvintes. Ouvintes e o quê? Telespectadores, produção? Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Foi um Eba. convite, eu fiquei muito feliz mesmo de poder falar um pouquinho sobre a fisioneurofuncional, fazer as pessoas entenderem um pouquinho melhor sobre essa especialidade. Então, vamos embora. Nossa, vamos sim. E olha, a gente estava conversando aqui antes e acho super importante ressaltar, né? Que a Vi estava comentando que a gente tem oportunidade, né? Nesses nossos encontros de trazer um pouco mais de conhecimento sobre a fisioterapia, né? A área da fisioterapia, a abrangência, né? E as especialidades que todos os fisioterapeutas têm e podem oferecer, né? Então, acho que isso é uma abertura bacana para você conhecer melhor e até mesmo, né? Você que é fisioterapeuta e que quer se especializar em alguma área, olhar aí no nosso canal os vídeos, né? A gente tem muita gente aqui que tem uma especialidade em cada área da fisioterapia e que pode aí te inspirar. Não é verdade? Então, acho que isso é uma oportunidade muito boa. Ah, eu acho. É o que a gente estava conversando, né? Muitas pessoas não conhecem muito bem a fisioterapia. E mesmo os alunos que eles procuram o curso de fisioterapia, eles procuram sem saber direito quais as possibilidades que eles têm. Sim. E como a medicina, como psicologia, como outras áreas, a gente tem as especialidades, né? E é legal saber como cada uma funciona. Nossa, então, e é pura verdade. Olha, o que eu aprendi esses dias com vocês, assim, coisas que eu falava, Jesus, isso existe? Sim, e que bacana. E ó, Vi, queria que você contasse pra gente, assim, primeiro, né, a sua área. É a neurofuncional? Isso, neurofuncional. Isso, neurofuncional. E eu queria saber, né, como é que foi um pouquinho do seu processo, né, de formação, como é que você chegou, né, nessa área, o que brilhou seus olhos para você se especializar nisso? Eu vou começar dizendo, né, perdão aos outros que já passaram por aqui, que a minha área é mais legal de todas. Tá legal. Mas quem vier para cá vai falar que é a área é mais legal, né? Então, exatamente. Tudo bem. Isso. Todo mundo fala, pode vir pro meu curso, que o meu curso é mais legal. A neurofuncional, na verdade, é a fisioterapia raiz. Ah, é? Mas a minha história com a neurofuncional, ela vem muito, muito cedo, eu diria. Eu
tenho 30 anos, né? Mas eu costumo falar para os meus alunos... É um bebê. Eu sou um neném. É um nenenzinho, gente. Mas eu falo para meus alunos que a minha história ela vem desde que eu tinha 3, vamos dizer assim. Jesus. A minha avó, ela tinha uma doença neurológica, ela tinha a esclerose múltipla. E dentro da esclerose múltipla, não sei se vocês já ouviram falar de esclerose múltipla. Não, a gente já ouviu, Sim, né? mas você pode dar um briefing aqui pra gente também. A gente tem... É uma condição desmielinizante, né? Então, uma condição degenerativa e evolutiva. O que isso significa, né? Começa a acometer uma região do sistema nervoso e evolui para outras regiões do sistema nervoso. E a minha avó, ela começou... O diagnóstico dela foi quando ela tinha 43 anos. Claro, muito cedo, Muito né? cedo. E numa época que quase não tinha nenhum tipo de atendimento, vamos dizer assim. Era muito restrito. E quando eu era pequenininha, a doença ela já tinha evoluído um pouco mais. Então, minha avó, ela tinha um subtipo, que é o surto-remissão, que é o que a gente mais conhece, né? Ou remissiva recorrente, que funciona em surtos e depois do surto ela tem um período de remissão do surto e fica, entre aspas, sem muitas sequelas, vamos dizer assim. Mas tem um momento da doença que vira secundária progressiva, ou secundariamente progressiva, né? Que dos surtos ela já teria uma sequela. E foi o que aconteceu com ela. Ela teve alguns surtos que ela perdeu o movimento das pernas, perdeu o movimento do tronco, dos braços, até evoluir para perder o movimento de cabeça, olho, pescoço, tudo. Então, eu desde pequenininha acompanhei esse processo dela. E para mim era muito doido, porque o que está acontecendo, né, com a minha avó? Ela morava com a gente, eu ajudava a minha mãe nos cuidados com ela. E eu adorava acompanhar os atendimentos de fisioterapia, de fono. E eu sabia que eu ia para a área da saúde. Qual parte da área da saúde que eu ia, eu não sabia, mas eu sabia que eu ia. Mas ali já tinha um chamado, vamos dizer assim, ó. Eu quero caminhar por essa história aqui. Sim, sim. E foi muito engraçado para mim, que eu só percebi isso depois. Que eu já estava formada, inclusive. Teve um dia que a minha avó, ela já não falava mais, né? Quando eu era pequenininha, eu conseguia fazer leitura labial dela. Né? Então, eu conseguia conversar, tudo, mas chegou um momento que não dava mais. Porque já não tinha tanto movimento. Já. Ela estava só num estado mais vegetativo, né? Vamos colocar assim. A consciência já não estava mais tão presente. Então, eu fui percebendo isso, né? E teve um dia que eu estava acompanhando o atendimento de fisioterapia e ela estava com um brilho no olhar do atendimento. E eu parei, gente, é isso que eu quero. Eu quero fazer fisioterapia e ver esse brilho nesse olhar dos meus pacientes. Gente. E aí foi quando eu decidi que eu ia fazer físio. Acho que eu tinha uns 14 para 15 anos. Olha que história linda. E eu decidi que eu ia ser fisioterapeuta neurológica. Eu ia para a área neurológica. Olha só. Então, já decidi tudo, coloquei na cabeça e é isso. Fui embora. E foi embora. E tá aí até hoje. Teve um momento que eu cheguei a mudar um pouco de ideia, né? Pensando numa fisioterapia mais hospitalar, que eu também tenho um pezinho ali no hospitalar, eu acho muito legal. Mas não teve como, eu tive o chamado da neuro mesmo. Da neuro mesmo, gente. Sim. E aí, quando a gente fala assim, como é que é esse profissional, né? O fisioterapeuta neurofuncional, né? Que nem você disse, é a fisioterapia raiz mesmo, né? Mas para a galera que está assistindo a gente entender, né? E falar, nossa, eu vou para neurofuncional, qual é a abrangência, assim, dessa área? Tá. Nossa, é difícil organizar em poucas palavras, mas eu vou tentar organizar direitinho. Beleza. Só a título de curiosidade, a nossa especialidade em neurologia, ela é chamada de neurofuncional porque a gente lida com funcionalidade. Então, o que seria a funcionalidade, né? A gente atua no sentido de fazer com que a pessoa volte a desempenhar algo que ela não conseguia desempenhar antes. Entendi. Então, e num sentido de atividade mesmo. Então, por exemplo, um paciente que tem doença de Parkinson, AVC, esclerose múltipla, tudo isso. Ele chega para mim e fala que, olha, eu não consigo mais pendurar a roupa no varal. Na neurofuncional, a gente já considera essa questão de não conseguir mais pendurar a roupa no varal a questão de função que foi perdida. Entendi. Então, a gente vai trabalhar em cima dessa função. Entendi. Levando em consideração que tem uma doença neurológica, né, aí associada. Que vai, né, ocasionar a perda dessa função. Ou né? alteração, né? Entendi. E o que eu costumo falar muito é que na neurofuncional a gente trabalha com
não com a doença em si, mas a gente trabalha com os acometimentos sensorio-motores ou com as disfunções sensorio-motoras que vêm por conta dessas doenças. Então, o paciente que tem Parkinson, né, vou colocar ele tem uma alteração de estabilidade postural, ele tem uma alteração, ele ou ela, né, vai ter uma alteração de sensibilidade mais tardia, pensando até numa questão de envelhecimento, porque a doença de Parkinson, ela acontece em pessoas mais idosas, né? Vai ter uma alteração de força, que vem também por conta da bradicinesia, que é a diminuição do movimento que ele vai ter. Então, você vê que eu vou ir trabalhando em cima dos sinais e sintomas, dos acometimentos, e não em cima da doença. Entendi. Eu tenho a doença que ela me pauta, né, para eu saber o que eu posso, o que eu não posso. O que realmente, né, o diagnóstico em si, né? E, inclusive, saber o que eu não posso fazer, né? Tem alguns perfis de pacientes, como, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, que eu não posso promover um nível de carga, um nível de fadiga excessiva nesse paciente. Então, eu tenho que estimular, eu não posso subestimar meu paciente, mas eu também não posso estimular ele num nível muito alto, porque isso vai fazer com que a doença ela evolua. Então, a gente se pauta, né, nas doenças, mas a gente trabalha em cima desses acometimentos. Entendi. E trabalha em cima do que essa pessoa tem de alteração de função, pensando nas atividades que ela perdeu. Nossa, que muito bacana. Gente, então assim... vou dizer assim, né? No caso do instituto que vocês estão promovendo lá, né? Os cursos relacionados à pós-graduação, enfim. Quando um fisioterapeuta já formado, ele quer se especializar, ele tem essa probabilidade de dizer, olha, uma das minhas opções é ir para neurofuncional? Ou não, já está embutido no pacote da formação do fisioterapeuta? Mais ou menos. Ah, tá bom. Na verdade, tem sim essa probabilidade, então essa possibilidade. Porque na físio, o nosso último ano de graduação, são os estágios obrigatórios. Então, os alunos, né, que estão se graduando, eles passam um período em cada sub-área da fisioterapia, que é obrigatório, precisa passar. Então, passa em neurofuncional, passa em neuropediatria, passa em hospitalar, passa em tudo. Okay. E aí disso é que você já vai, eu tenho uma pinceladinha de como que é essa especialidade, como que é o perfil do paciente. Como que é o perfil. E aí disso você já escolhe a especialidade que você quer seguir. E vai embora. E hoje em dia na fisioterapia, acho que eu diria em qualquer área da saúde, né? Precisa ter especialização. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Que era a minha pergunta agora, assim, para essa área, realmente precisa ter uma pós-graduação, uma especialização? Precisa. Não tem como falar assim, eu vou sair pro mercado e seja o que Deus quiser. Não, né? Não, precisa ter uma especialização. E como é que é o mercado de trabalho para vocês, da neurofuncional? Eu diria que é um mercado muito abrangente. Eu realmente diria. Porque a gente pode atuar... É que eu sou meio... Faço multifunções, né? Eu também vou para neuropediatria, que eu gosto, mas eu gosto muito mais da neurofuncional, né? Eu já peço perdão para Juliana Gulardins, né? Vamos direcionar para ela, mas eu gosto mais da neurofuncional. Primeiro que a Vi já começou falando que era a melhor área da fisioterapia era dela, então ela vai puxar a sardinha pro lado dela. Vou puxar para lá. Exatamente, gente. Mas a neuroped também é legal. É legal, é divertido. Esqueci. E tá tudo bem, né, também, né? Se a gente achar que... Como é que fala? Essa área é mais legal, outra não, né? Porque sempre tem identificação, né? Sim. Tem aquilo que o coração bate, né? Sim. Às vezes eu tava vendo aqui entre vocês, falando assim, então... Mas o meu, não necessariamente você pode atuar dentro do hospital, não sei o quê, pode atuar fora. Uhum. Enfim, e aí vem o outro e fala assim, não, eu sou apaixonado pelo hospital, aquela vibe, tudo. Sim. Então, vem muito de cada um, né? Sim. Então. Não, e é isso, né? Na neurofuncional, a gente pode atuar em hospital, em ambulatório, em domiciliar, que tem muita gente procurando atendimento domiciliar. E atendimento domiciliar especializado. É muito difícil de achar o especializado. Porque Entendi. Muitos dos pacientes, eles procuram atendimento de convênio. E o atendimento do convênio, pensando na neurofuncional, eles é mais organizado por fisioterapeutas generalistas. O que não é bom, né? Um paciente com alteração neurológica, ele precisa do atendimento especializado. Entendi. Então, aí, ele sai do convênio, geralmente, e procura um atendimento particular a domicílio. Então, tem essa possibilidade de domicílio, tem...
muitas Até por conta de possibilidades. resultado, né? Porque quando vai no convênio, talvez ele não vá ter essa atenção, né? De tratamento toda, tal. Número de sessão limitada. Sim, uma série sim. de coisas que acaba não dando uma evolução no paciente, né? Sim, e geralmente são locais que são muito cheios, tem muita gente, e aí às vezes fica 3 ou 4 atendimentos ao mesmo tempo para um fisioterapeuta. Então acaba sendo difícil mesmo, né? Para todos os envolvidos. Nossa. E aí esse paciente ele sai, né? Essa pessoa sai e procura um atendimento domiciliar. Ou uma clínica especializada. Que hoje em dia a gente tem tido, né, um crescente de clínicas especializadas também. Olha que bacana. O que é muito bom. Legal você trazer isso. Até para motivar a galera, né? Sim. Falando, olha, peraí, é uma área que está em expansão, a gente está conseguindo, né, ter uma colocação, ainda pós-pandemia, né? Que agora tudo está se encaixando novamente. Sim. Tá uma área em crescente, com certeza. Os médicos, neurologistas, eles... Claro, por conta da evolução da medicina também, né, de uma forma geral, tem diagnosticado muito mais facilmente, né, os pacientes, tirando algumas condições são raras, né, que acaba levando um pouco mais de tempo. Mas aí o paciente ele sai do diagnóstico, ele já está encaminhado porque precisa de uma fisioterapia. E aí vai procurar uma fisioterapia especializada. Olha então, só. Assim. Então o mercado para essa área do neurofuncional é gigante, né, se você for olhar. Porque a pessoa pode ter vários, como é que eu vou dizer? Oportunidades, né? Sim. Que seria aí, tanto na questão de você falou de... Ainda que talvez o valor não seja tão atrativo, né? Na questão de convênios, hospitais, clínicas, ou na carreira solo mesmo, né? Sim. Eu tô formada, já vai fazer 10 anos. 7 anos eu fiquei só atendendo a domicílio. E aí eu tinha dia que eu ia para Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste no mesmo dia. E aí eu organizava, claro, né? Tentava organizar a agenda, né? E era um período, né, que eu já tinha carro. Antes, quando eu não tinha carro, eu ia de ônibus mesmo, carregando os materiais nas costas. Ai, que legal! E fazia os atendimentos. E enquanto isso, fazia a especialização, fazia o mestrado, fazia o doutorado. Isso. Então, tem muita possibilidade mesmo. Nossa, então o profissional ele tem que ter só querer se identificar com o curso e falar, gente, vamos embora, vamos nessa, que tem abertura para todos. Sim. E durante a sua formação, aí falando um pouco mais da questão, né, de estrutura de cursos, tal, para esse profissional que está buscando essa especialização, está nesse caminho, né, de se desenvolver, ter um up aí na sua carreira, network é tudo. Network é tudo, sim. E o que você me diz assim, fala assim, o que é um bom network? Como é que você vê para a galera poder falar assim, ó, deixa eu ver se o meu network tá bom ou tá ruim? É interessante isso, né? Isso pelo que a gente vê hoje, né? Sim. Porque todos vocês chegam aqui, não só da área de físio, mas como outros convidados que a gente recebe aqui, fala muito hoje dessa questão de abertura de parcerias, de contatos, né? Sim. E que isso determina muitos novos negócios, né? Novas oportunidades de fazer negócios também. Então, eu achava legal você contar, assim, sua experiência. O que você acha também disso, né? Eu vou começar dizendo, viu, Rê? Já estamos, né? Amigas, claro, por favor. BFF já. Eu vou começar dizendo que nunca me faltou oportunidade. Nunca me faltou emprego, vamos colocar assim. Claro, eu tenho perfilzão nerd, né? Não tem como negar. Total nerd, mas eu assumo com todo o prazer. Sou nerdona mesmo. Sou nerdona, me gosto nerd. Eu gosto nerd. Mas eu sempre tive um interesse muito grande pelo paciente. Muito grande. Então, hoje em dia, eu me considero uma boa fisioterapeuta. Mas eu tive todo um processo para chegar nisso. E eu falo isso, claro, com toda a modéstia do mundo. Claro, porque a gente tem que falar mesmo, né? A nossa história. Sim. E eu não sei se é porque eu tive esse olhar também da cuidadora, que isso foi me facilitando também o olhar para o paciente, né? Então, eu sempre fiquei voltada para o paciente. Eu não quero que eu cresça como profissional, né? De uma forma direta. Eu quero crescer como profissional. Mas, primeiro, eu quero saber como lidar com o meu paciente, como acolher esse paciente, no momento que ele tem de maior fragilidade. Então, acho que esse olhar que eu tinha e essa busca por, olha, eu não consigo resolver isso que você está me trazendo agora, mas eu vou buscar. E essa busca, eu sempre busquei muito, foi o que me facilitou, inclusive, a criação de parcerias.
A criação e esse networking. Então, eu era indicada, eu comecei na especialização, eu conversava com os professores, interessada nos pacientes, tentava buscar opções, sempre nesse interesse, né? Sim, E aí, eles foram me indicando para atendimentos domiciliares. Aí, dos atendimentos domiciliares, eu fui caminhando para fazer algo mais voltado para a acadêmica, né? Da docência. Sim, Porque eu gostava de explicar, gostava de acolher o paciente. Então, e explicar para ele toda a condição que ele tinha, né? Trazer esse momento. Isso foi me levando, né? E acho que muitos dos meus colegas, muitas das parcerias que eu tenho hoje, foi muito por conta dessa proximidade de, olha, eu também estou interessada no paciente. Entendi. Eu gostei do seu olhar voltado para ele. Vamos juntar aqui, vamos trabalhar em conjunto. Nossa, então, isso é importantíssimo. foi indo nesse sentido, eu acho. Gente, então, eu acho que, lógico, né? Para qualquer área, evidentemente, reforço aqui que isso é importante. Mas acho que para vocês, né? Até porque aí você também me corrige aí no cenário. Tá. O paciente, ele tem a visão, vocês têm com ele, queira sim, queira não, a visão do todo, né? Sim. Então, vocês têm que entender uma prescrição médica, vocês têm que entender a questão, né, da físio, se também está com algum outro acompanhamento psicológico, tudo. Então, vocês acabam vendo o paciente como um todo, né? Então, não dá para ficar só na nossa bolha, vou dizer assim, né? Não tem como. Porque senão o resultado também você acaba não colhendo, né? Sim. E isso é uma coisa que eu já conversei muito com meus alunos, né? Você não consegue ficar na bolha e você tem que ir expandindo a sua visão. Porque, por exemplo, os pacientes que a gente pega, eles realmente são pacientes de alta complexidade. E hoje em dia, eu até estou fazendo alguns cursos voltados para um atendimento mais respiratório na neurologia. Então, para eu saber, inclusive, direcionar o meu paciente quando ele precisar de um aporte ventilatório. Então, eu faço para eu tentar entender isso. Porque o paciente ele vai chegar para mim e falar, olha, tudo bem, tem a questão neurológica, a gente está trabalhando em cima da queixa funcional que eu te trouxe. Claro que ele não vai falar com esses termos. Sim, sim. Mas eu também estou percebendo que eu não tenho conseguido respirar direito, né? E aí você pode buscar alternativas para que ele consiga melhorar essa questão respiratória, por exemplo. Entendi. Ou algo que a gente vê muito, uma pessoa que tem também uma questão voltada para a saúde pélvica, como uma questão de incontinência urinária, que é muito comum. Então, você sabendo que, isso aqui não é muito da minha abrangência, talvez eu precise encaminhar para outra pessoa. Entendi. Mas você tendo a noção do todo, você consegue direcionar. Então, também é uma área, claro, que a gente precisa ter esse olhar abrangente. Olha. E precisa estar estudando a todo momento, com certeza. Momento, né? Como Isso. toda área. E até mesmo, né, eu vejo que vocês trazem muito essa questão, né, do embasamento, sempre tá pautado no embasamento científico, né? Sim. Não ficar na axologia, né? Sim. É formado aqui em axologia. Eu acho axologia é muito bom. Isso, né? Sou formada, a minha especialização em quê? Axologia. Não existe isso na área de vocês, né? Não. Principalmente quando a gente está falando da qualidade do profissional, né? Sim, não existe. A gente se pauta muito, não sei se outras pessoas já falaram, da prática baseada em evidências. Sim, mas é legal você dar um reforço aqui pra gente. Então, a gente se pauta, né, nessa questão da prática baseada em evidências, que ela funciona numa tríade, né, que ela está relacionada com a experiência do profissional, o que existe de evidência, né, possível, e também uma questão voltada para o paciente. Né? Então, existe toda essa organização. E, claro, o paciente ele me traz a demanda, eu, como profissional, pela experiência, eu já sei mais ou menos o que ele precisa, mas eu também vou me pautar nas pesquisas científicas, no que há de evidência, para eu saber se o que ele precisa, ele realmente está funcionando ou não. Entendi. Então, a gente caminha muito nesse sentido. Na neurofuncional, a gente tem um crescente de uma abordagem que chama neuromodulação. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, pode explicar para nós, né, produção, que a gente quer aprender. Eu vou falar, sou muito apaixonadinha por neuromodulação, então a gente vai então aqui. Então conta. É muito legal, eu acho que é o futuro, né? Existem aparelhos hoje em dia que eles modulam o sistema nervoso central. Então, em que sentido? Meu Deus. É muito legal. Tem psicologia, inclusive, tem muitos psicólogos fazendo. Eu vou usar isso em todos os meus pacientes. Gente, é muito legal. Tem tratamentos para depressão, para ansiedade. A Jugular Jeans também, né? Ela participa de uma rede, que é uma rede que forma pessoas para atuarem com neuromodulação. E eu fiz o curso faz pouco tempo, que é um curso, assim, muito bom.
Então, vamos supor, né, que eu vou trazer mais para a parte da neuro mesmo. Ok. Um paciente ele chega para mim e fala, olha, eu tive um AVC e eu gostaria muito de melhorar a função do meu braço. Isso porque o AVC ele causa sequelas tanto em membro inferior, né, na perna, quanto no braço. E depende muito do AVC, você tem sequelas maiores ou sequelas menores. E aí, se você vai na pesquisa científica, né, então vem um paciente, então ele traz a demanda, eu quero melhorar a função do braço. Aí, se você vai na pesquisa, você vê que existe esse crescente da neuromodulação. E existe um crescente de um aparelho que ele faz com que a área cerebral, que ela teve uma diminuição de atividade, com os aparelhos a gente consegue fazer com que ela aumente essa atividade. E aumentando a atividade, a gente consegue estimular o movimento do braço. Olha, então, gente, que incrível. Falei meio geral, mas não sei se deu para entender. Não, deu. Opa, sem dúvida. E aí, neste caso em específico, seria um curso livre? Ou não? Tá dentro de uma disciplina? Tá dentro do... tá. É um curso livre. Neuromodulação é um curso livre. Na graduação a gente não tem, porque não tem tempo hábil para poder ver sobre isso. Mas a gente promove, às vezes, uns workshops, umas palestras pra galera entender sobre isso. Olha, que legal. E aí, depois, você viu, né? Falou, nossa, eu quero fazer um curso sobre isso. E aí, você tem que fazer o curso de formação. Olha você só pode aplicar a neuromodulação com o curso de formação. E é um curso muito legal. Eu imagino. Nossa, eu já fiquei... Depois já vou dar um Google aqui para olhar. Que legal! Tem para depressão também, já tem evidência que fala de áreas específicas do cérebro, que elas utilizando, né, os aparelhos, um dos aparelhos, que tem 2 principais. Sim. Você coloca nessa área específica e você faz com que os sintomas depressivos eles sejam amenizados. Então, isso facilita o tratamento depois, né? Junto com psicologia, junto com outros profissionais. Nossa. E é muito legal. Nossa, e outro ponto, né? Mais um incremento aí para a galera que está buscando, né? Essas especializações na área da físio. Sim. Gente, e acho que pegando aí um gancho, né? De tudo que a gente estava falando, principalmente relacionado, né? À prática aí pautada nas evidências... Até mesmo nas redes sociais hoje, né? Hoje todo mundo vai lá e fala, olha, você não pode comer bala jujuba e pronto, acabou, né? E aí fica uma verdade. A gente nunca... Primeiro, o próprio filtro social, né? Você fala, ó, se a gente vê lá, o fisioterapeuta falou que não pode comer jujuba. Aquilo lá já virou uma lei. Uma lei. E a gente não foi buscar, né? Se isso... realmente está pautado, né, num estudo, numa prática realmente validada, tudo. A gente só fica com aquela informação hoje no imediatismo, né? Isso é meio perigoso, né? Isso, exatamente. Então, acho que quando a gente está focando que você deve ter, né, uma formação, você também, no que você está estudando, você precisa estar pautado em estudos, em evidências, o cenário é outro, né? Na hora que você fala assim, você não pode comer jujuba... Realmente você está ali dentro de um estudo que te valida, vou dizer assim, né? Que aquilo lá não é uma informação qualquer, não é uma fake news, né? Sim. Isso é muito importante, porque eu não sou no meio do muro, não é isso. Mas eu não gosto desse termo ser 8 ou 80, ou é isso ou é aquilo. Eu acho que existem tantas variáveis que elas vão influenciar tanta coisa, que até na prática baseada em evidências. Um momento, você trouxe essa questão da jujuba, né? Sim. Um momento, você não pode comer jujuba. Agora tem um artigo que demonstra que realmente não pode comer jujuba porque senão você vai ficar diabético, vamos dizer assim. Mas aí aparece um outro artigo depois de 5 anos e fala assim, pera lá, o problema não é bem a jujuba. Não era bem a jujuba. São outras coisas. Isso. Então existe essa flexibilidade e essa mudança temporal, vou dizer assim, que ela também é muito bacana. Porque tem coisas que antes a gente achava que não podia, que hoje a gente sabe que pode. A história do ovo, né? Para mim, a história do ovo é muito grave. Assim, eu fico indignada. Falo, gente, quando eu era criança, minha mãe falava assim, você só pode comer 2 ovos por dia. Eu nunca fui de carne. E aí agora, gente, todo mundo pode comer ovo. Mas assim, no fundo, antigamente, não sei se é percepção minha, tá, gente? Isso é nas minhas andanças, na minha história. Era muita coisa frita. Não tinha essa gravidade nas frituras, né?
Não sei, pelo menos eu via na minha família, os lugares que eu frequentava assim, sempre muita fritura. E hoje não, né? Então acho que a questão do ovo lá atrás era porque, sei lá, ele era mais frito do que cozido, né? Pode ser. Não, porque senão, né, tem muita gente famosa come 200 ovos por dia, né? A pessoa... Eu falo, gente, eu fui castrada por não poder comer quantos ovinhos eu queria. Gente, então é muito... E por isso da atualização, né? Tem que estar atualizado. Precisa atualizar. Um artigo que saiu ontem, não necessariamente ele está atualizado hoje, né? E não necessariamente ele tem uma qualidade boa. Também existe isso. E tem que ter um critério também, né? Precisa. E é isso. A gente se pauta muito nesses artigos, com certeza, mas também com raciocínio crítico, né? De pera lá, como é que... Peraí, gente. E a prática também, né? Porque vocês também têm uma história, né? De atendimento. Falou, opa, peraí. Sim. Isso realmente funcionou ou não funcionou, né? Sim. Porque quando você tá no campo, na prática, a história é outra, né? É outra, sim. E o que eu acho muito legal da neurofuncional, até por isso que toda vez que eu falo, brilha mais ainda meus olhinhos. É uma fofa, né, gente? Ai, eu sou fofa. Olá. Eu fiz alguns cursos de formação, mas teve um curso que eu fiz que fala um negócio para mim, é isso, assim. A gente é responsável por estimular o nosso paciente. E mesmo as pessoas que têm deficiências, elas têm capacidades. E a gente precisa estimular essas capacidades e não pensar no que ela tem de perda, vamos dizer assim. Né? Então, mesmo o paciente que ele chega para mim, tá com uma alteração de movimento muito grande no corpo todo, eu vou olhar o que ele consegue fazer. Se ele consegue esticar o dedo, a gente vai trabalhar esse dedo, continuar esticando. Claro, eu vou tentar estimular outras coisas, mas eu vou ver o que ele tem de capacidade. Ele consegue virar na cama sozinho? Ele vai virar na cama sozinho. Ele consegue sentar? Ele vai sentar sozinho. Então, a neurofuncional tem essa questão também de você trazer um cuidado para o paciente, mas um cuidado voltado para essa estimulação. De também, inclusive, não deixar ele perder o que ele consegue fazer. E aí isso brilha muito para mim os olhos, porque às vezes você chega e o paciente acabou de ter um quadro agudo e aí ele não tentou fazer nada ainda, não tentou levantar, não tentou sentar, não tentou fazer nada. E aí você fala, tá bom, olha, você vai sentar ali. Aí a pessoa te olha com uma cara de, como assim eu vou sentar? Eu nunca fiz isso. Aí a pessoa consegue e a pessoa fica, nossa, eu consigo, que bom. Né? Então, traz também esse caminho de, poxa, a gente consegue ver as capacidades. E a experiência, ela também traz muito disso, né? Olha que bacana. De você bater o olho na pessoa e falar, essa pessoa consegue virar, dá pra fazer tal coisa. Vamos deixar de moleza e bora aqui comigo. Sim. Olha, gente, Sim. Olha, tudo isso dentro da neuro. Tudo Na verdade, né, em todas, mas vocês, como estão falando dessa função que, no fundo, tá ativa ali, ela não pode ser perdida, né? Sim. Traz um outro olhar, um outro viés. Olha que bacana. Eu acho muito legal de chegar, avaliar. Aconteceu comigo faz pouco tempo. Eu coloquei o paciente para fazer alguma coisa, aí coloquei ele deitado. Aí ajudei ele a ficar deitado e falei, você vai agora deitar de barriga para cima. Como você vai fazer isso? Eu não sei. Se vira. Dá seus pulos aí. Dá seus pulos. Eu dou uma brincada assim, eu falo, dá seus pulos aí, eu não sei o que você vai fazer. Vou ficar sentada aqui tomando meu cafezinho, você vai virar aí. Então, né, às vezes não rola o café, mas... Mas aí o paciente, ele consegue fazer e é muito legal o paciente fala, nossa, consegui, e o cuidador fica assim, mas como assim ele tá fazendo isso aqui em casa? Ele não faz. Tá vendo? Então, essa visão também, ela vai se aprimorando ao longo do tempo, né, conforme com o trabalho. E acho que essa visão ela é muito, muito neurofuncional. De você bater o olho e falar, não, dá pra você fazer, vamos lá. Dá pra você fazer, vamos. Que bacana. Agora, se eu for falar assim, do ponto de vista da área, e como um profissional atuando, empreendendo, fazendo sua gestão de recursos, de tudo, o que você diria assim pra mim? Ó, tem vantagens e tem desvantagens dessa área do neurofuncional? Teria alguma coisa assim? Sempre tem, né? Não tem como não ter. Assim, como é a área mais legal da fisioterapia... Sim, claro. Sempre só tem vantagens. Não, mentira. Vantagens, assim, que eu digo... Tem muito essa questão do olhar que a gente conversou agora, né? De você bater o olho na pessoa e saber o que ela vai conseguir fazer. Outra coisa que eu acho de vantagem na nossa área, né? Na área da neurofuncional... É essa construção do movimento que a gente faz com o paciente também. Então, o movimento, ele não é só um movimento.
Existem muitas questões envolvidas nesse movimento, né? E aí a gente sabe fazer essa construção, que é muito bacana. E o que facilita, inclusive, numa construção diagnóstica, né? Às vezes, a gente trabalha em conjunto com o neurologista nesse diagnóstico. Não quer dizer que a gente vai dar, mas você observa uma coisa e fala, olha, observei tal coisa nesse paciente, né? Tal alteração. Será que não caminha para isso? E daí vocês vão trabalhando em conjunto, a gente consegue auxiliar nisso. Então, essa vantagem, né? Tudo. O que a gente tem de acolhimento dos pacientes também, de interação com o paciente, é uma coisa muito gostosa. Eu imagino. Porque mesmo uma pequena modificação, algo muito pequenininho, já causa muita mudança para eles. Então, eles têm um carinho pelo trabalho que é muito grande, né? Então, isso, vou trazendo essas vantagens. Sim, por né? favor. Uhum. Mas, claro, muitas vezes, quando a gente se especializa, uma das primeiras formas de atuação é com o atendimento domiciliar. Sim. E aí, o atendimento domiciliar, a gente precisa tomar cuidado, né? Não só no atendimento domiciliar, mas na neurofuncional, realmente, você pega o paciente no momento de maior fragilidade. Que, inclusive, o paciente, os familiares, eles ficam sem rumo. Então, tudo bem, vamos supor que a pessoa tenha um diagnóstico fechado de esclerose múltipla. Já pesquisou, viu como é que funciona. Mas não entende muito bem o que vai acontecer. A gente, como a gente entende, a gente acaba tentando explicar um pouco mais. E aí, precisa saber muito bem separar o que é seu como profissional, o que é da pessoa, né? Então, o nível de cobrança, ele é muito alto. Né? Então, precisa saber separar o que é cobrança sua, o que é cobrança do familiar, ou mesmo cobrança do paciente. Sim. É importante também, até por conta disso, ter um pouco os pés no chão, né? De, tá bom, eu saí da casa desse paciente, eu saí desse atendimento, esse paciente, ele me trouxe tal coisa, eu estou me sentindo nesse sentido. Nesse sentido ficou bom. Estou me sentindo mal, né? De uma certa forma, cobrado. Como é que eu trabalho isso? Né? Então, é preciso também saber organizar isso, essa cobrança, o que é seu, o que é do paciente. Isso também, eu acho que eu diria que é uma das desvantagens. Por a gente pegar, né, num momento de maior fragilidade, precisa estar preparado. Precisa ter um trabalho... Você precisa ter ciência de que nem tudo... como é que eu vou dizer assim? Como tem uma abrangência grande, né? Nem tudo são flores, né? Você tem que saber os limites, o seu limite, o limite do paciente, o limite dos outros profissionais. Porque isso, vai ter um limite. E o que também foge do controle, né? Tem coisas que vão fugir do controle. Ok, fugiu do controle, o que eu posso fazer para, de imediato, que vai ajudar nessa situação? Posso fazer isso? Ok, fiz. Aí o resto a gente vai ter que organizar aos poucos. E quando você fala assim de fugir do controle, é na questão do resultado do tratamento, assim? Sim, do resultado do tratamento. Todos os pacientes Porque nem todo mundo vai responder da mesma forma, né? Sim. E é isso. A gente está saindo, inclusive, de um modelo de atendimento que era um modelo muito pautado na doença. E para ir para esse modelo que eu comentei com você, voltado nos acometimentos sensório-motores, né? Dessa abrangência, de ver o indivíduo como um todo. Então, é muito comum encontrar ainda pessoas que falam, eu tenho esse paciente com doença de Parkinson. Como é que eu trato a doença de Parkinson? E aí você fala, olha, pera, calma, você não vai tratar a doença de Parkinson, porque você não tem como fazer isso, né? Sim. Você vai tratar os acometimentos. Mas mesmo os acometimentos, a doença ela evolui. Então, você precisa ir sabendo entender como é que é essa progressão, como é que é essa evolução, o que chegou no momento que, poxa, eu não vou conseguir atuar aqui, vou ter que mudar a minha linha de raciocínio. Então, tem essa questão também de ir sabendo onde você está pisando, vamos dizer assim. Isso, tendo um jogo de cintura, né? Até para o que você falou, acabar não sofrendo tanto assim, né? Sim. Porque tem coisas também que faz parte da realidade do paciente, né? Às vezes, que nem você falou, ele conseguia virar. Mas pode ser que se você saindo de lá, ele não vai virar, né? Porque tem a realidade, a rotina do paciente ali, né? Sim. E que nem vocês não estão 24 horas por dia ali para certificar, poderia ter feito isso, não poderia, tudo tal. Não, e aí então tem as limitações, né? E aí tem um trabalho super em conjunto com os cuidadores. Para o que ele conseguiu virar comigo, eu fiz desse jeito, faz assim com ele, para ele conseguir virar com você. E ir acompanhando dia após dia, né? Eu acho que é uma especialidade da físio
que a gente faz uma avaliação constante. Então, de como que a pessoa está agora, onde que ela está na próxima semana. E você precisa ir indo semana por semana, sem pressa. E todos os pacientes, eles melhoram. Sempre eles melhoram. Mas você precisa saber como olhar para esse paciente. Como olhar para essa pessoa. Isso é importante. Saber como é que você vai lidar com isso, né? Sim. E acho que no início, né? No início, óbvio, né? Sempre gera uma ansiedade, né? Não, é inevitável, né? Não tem como. Porque você quer ver aquela pessoa bem, né? Principalmente se está muito debilitada. Sim. Então, nossa, você se preparou, foi lá, fez uma especialização. Você acha que você está empoderado, né? Falando, não, agora deixa aqui que a mãe tá on, eu vou dar um jeito aqui. Na verdade, você fala, puxa, eu só podia ir até aqui, tá tudo bem, né? Naquele atendimento específico, você só pode vir até aqui. Sim. Amanhã você vai anda mais caminho. Um pouquinho, amanhã você anda mais um pouquinho e vai indo, né? Eu acho muito legal, eu converso muito isso com umas colegas, umas amigas minhas, né? Eu sou uma pessoa que eu olho muito pro processo, eu não olho tanto pro resultado. Eu sei qual é o resultado que eu quero chegar. Que visão bonita. Eu gosto muito dessa visão. Isso, é verdade. Isso, porque diminui, né? Porque acho que tem muito a ver com o que eu tive de criação, né? Com a minha avó, cada semana era uma semana. Eu olhava para ela e falava, beleza, aqui eu tô conseguindo fazer a leitura labial ainda. Vamos ver semana que vem como é que tá. Então, isso foi... E eu já gostava disso, né? Então, eu fui acompanhando aos poucos. Isso me deixava com um pouco menos de ansiedade também. E um dia de cada vez, né? Ter ciência disso, um dia de cada vez. É uma área que ela é muito bonita. A gente tem perfis, né, de pessoas que elas mudam, que elas melhoram com muito mais rapidez. Mas é importante ir acompanhando o processo. Se você fica só ligado no resultado, que, por exemplo, na fisioneurofuncional, o resultado seria o que a gente traçou de objetivo. Então, eu quero o objetivo fazer com que a pessoa melhore o caminhar. Mas, para ela melhorar o caminhar, tem toda uma construção desse movimento, tem toda uma construção dessa melhora do caminhar. E se eu não souber indo aos pouquinhos e olhando como que ela está fazendo para chegar na melhora do caminhar, e só pensar no caminhar, né? Isso pode prejudicar a minha visão como profissional. Sem dúvida. E acho que quando você falou dessa questão do processo, acho, né? E também você me diga como você atua aí também, né? Porque, no fundo, quando dado um caso, você tem que montar uma estratégia ali de atendimento também, né? Para você também não ficar nessa ansiedade, né? Fala, olha, eu tenho um plano de atendimento aqui, vai acontecer... A ideia é que aconteça isso, embora, lógico, né? Vocês sempre... tem que atuar de acordo com a resposta que o paciente vai dar com relação ao tratamento, né? Mas em contrapartida, acho que tem isso também, ó. Minha estratégia de atendimento aqui para essa pessoa é essa. Sim, tem o planejamento. Porque aí você realmente vai na linha do processo, né? Então, ó, eu montei isso aqui seguiu aqui, isso não seguiu aqui, vou mudar a rota aqui e tal. Sim, é bem isso, é o processo. E a gente, claro, isso está se expandindo nas outras áreas, mas a gente se pauta muito com a CIF. Não sei se vocês já ouviram falar da CIF também. Eu não, pode ser que alguém que tenha ouvido aqui a gente, sim, né? Mas o que seria? A CIF é a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Então, ela veio para complementar o CID. Entendi. E o que a CIF fala, né? Que é uma funcionalidade, né? Na verdade, ela tenta definir o que é funcionalidade e todos os fatores que estão envolvidos com a funcionalidade. Isso porque a função, ela tem uma correlação, ela é muito complexa. Então, existem estruturas e funções do corpo que elas vão estar influenciando a funcionalidade. Existem fatores ambientais que vão estar influenciando. Existem fatores pessoais que vão estar influenciando. Então, quando a gente na neurofuncional, a gente se pauta pela CIF para poder organizar esse planejamento terapêutico. Entendi. E aí, o que geralmente a gente faz, né? A gente parte da função. Então, vamos supor a marcha. A gente sabe... Né? A gente estuda o movimento humano. A marcha é um dos movimentos que a gente desempenha no dia a dia. Entendi. E existe tudo que a pessoa precisa para desempenhar corretamente a marcha. Então, eu vejo o que ela precisa, eu vejo o que ela faz, e eu vou também correlacionando com o que ela tem de alteração de estrutura e função do corpo. E de fatores ambientais e pessoais que eles podem estar influenciando. Sim. E disso eu vou trilhando meu planejamento terapêutico. E precisa planejar. Não tem como. Não tem como, precisa, né? É inevitável, né? Precisa. A construção do movimento, ela precisa desse planejamento.
Porque o movimento ele não é só a execução do ato motor, né? Não é só o movimento. Envolve a percepção sensorial, envolve a interação do ambiente, envolve toda a construção que a pessoa teve ao longo da vida. Se ela já teve, já fez algum tipo de atividade física, não fez. Então, envolve muitas coisas. Muita coisa, não? Então, precisa planejar, não tem como. Não tem como, caramba. Olha, completíssimo. Completíssimo. E agora me conta uma coisa. Quando a gente fala do curso, né, que vocês oferecem lá no Beta, eu vou dizer assim, ó, como seria a estrutura, qual disciplina, esse curso ele é EAD, não é? Que diferencial que tem, assim, o que você traz pra gente? É o momento. É o momento, é o agora. Olha, eu vou colocar dessa forma, porque, tudo bem, eu sou docente lá, mas não é só por conta disso, mas eu gosto muito da estruturação do curso, do Instituto Beta. Até como eu dou aula na graduação também, né, muitos alunos eles me perguntam, professora, para onde que eu vou, né, para fazer especialização? Aí eu faço, você já viu o Instituto Beta? Dá uma olhadinha. Querido, vai lá no Instituto Beta. E eu sempre faço mesmo. Isso não só na neurofuncional, eu acabo fazendo propaganda de todos os cursos, viu, colegas? Eu faço propaganda de todos os cursos. Produção, palmas para ela, que ela faz propaganda de todos os cursos. Eu faço, eu realmente faço. Linda, linda. Começa nessa... Uau! Agora era aquele momento palmas, né, amor, da edição. O que tem no Instituto Beta? Tem uma preocupação muito importante com a prática. O que eu quero dizer com isso, né? Se a gente for parar para pensar em uma especialização que tem somente uma carga teórica, né? Então só tem a teoria, a gente tem muitas por aí. Mas são poucas que elas se preocupam com a prática fisioterapêutica. E aqui eu vou trazer na neurofuncional. Perfeito. E para fisioterapeutas, né, a gente fala muito sobre a pessoa pegar a mão. Então, quando você vai se formando, você vai pegando mão em determinada área. Entendi. Então, é até engraçado, né? Que o fisioterapeuta, às vezes a pessoa chega para mim, né? Olha, eu tô com dor em tal lugar. Aí eu falo, eu posso ver? Na verdade, eu não vou ver, eu vou tocar para saber o que está acontecendo. Claro que é um toque terapêutico, né? Tem toda essa questão. Mas a gente quer que a pessoa ela pegue mão. E como antigamente, né? As pós-graduações, elas tinham um caráter mais teórico, a pessoa saía com mais teoria do que prática. E não tinha mão. Não tinha mão, não pegava a mão. Não pegava a mão, isso. Claro, tem algumas pós-graduações que têm um caráter só prático, inclusive. Sim. Mas no Instituto Beta tem uma preocupação com as pessoas que não conseguem ficar todos os dias numa especialização. Que existe isso, né? Existe a especialização que você fica todos os dias. Sim. Mas no Instituto não. A gente tem um perfil de aluno que é um perfil que trabalha já, que está querendo se aprimorar, mas não consegue ficar todos os dias fazendo a especialização, né? Como seria em alguns locais que oferecem isso, né? De pegar a mão. Então, tem toda uma formulação de fazer você entender como que é uma transferência de um paciente, o que você tem que levar em consideração. Ok, você tem um paciente que tem uma alteração neurológica que é difícil, como uma distonia, que é algo que é raro, inclusive, né? Raro, mas comum, engraçado. Aí a gente não fica preocupado, né? Tem essa preocupação de não só te oferecer a teoria, como que você tem que lidar com esse paciente. Então, como que é a prática voltada para esse paciente? Sim. Isso para um perfil de aluno, né, que não tem como ficar todos os dias voltado somente para a especialização. Então, acho que um dos diferenciais do Instituto Beta é realmente essa preocupação com o ensino. Não só a preocupação com o ensino, mas a preocupação com os pacientes que esse fisioterapeuta ele vai pegar depois. Olha só. Então, por conta disso, eu gosto bastante, né, do nível de formação. Bacana. E tem essa preocupação tanto da carga teórica quanto da carga prática, de pegar professores, né, profissionais que têm experiência e que se pautam também nessa questão da prática baseada em evidências. E não só isso. Eu acho que o Instituto ele tem esse olhar até um pouco mais humanizado para o profissional e para o paciente que esse profissional ele vai atender. Então, por isso também tem esse diferencial. Acho que é super E aí, bacana. nesse curso de vocês, então eu tenho algumas vertentes do curso. Eu tenho essa versão presencial. Sim. É possível que tenha o híbrido, Sim. que a pessoa depois vem fazer um estágio. Sim, tem algumas vertentes. Tem a especialização presencial, né? Que ela é toda presencial. Toda presencial, Tá. que daí tem essa carga tanto teórica quanto prática. Olha, e mais prática, né,
pro ensino, né? De fazer a pessoa pegar a mão, realmente. Isso, para pegar a mão. Eu gostei dessa parte. É muito boa essa parte. Gente, vocês têm que pegar a mão, hein? Pegar a mão. Por favor. Não, e todos os fisioterapeutas falam disso. Ah, é? Essa pessoa, como é que é a mão dessa pessoa? Ela pegou mão? Mão boa, sabe? Uma coisa assim, é engraçada. Que bonito. Então, tem essa presencial que é muito bacana. Eu acho que é a melhor opção, né? Se você, por exemplo, acabou de sair da graduação, faz um presencial. Né, que tem uma organização de ser uma vez por mês, encontros que eles são mais práticos e teóricos. Então, dá para colocar dentro da agenda. Entendi. Né? Tem a possibilidade. É possível se adequar, né? Tem como adequar. Se você é uma pessoa que já tem um pouco mais de prática e está querendo saber um pouco mais da teoria, tem também a especialização online, que é para quem já tem mais prática, mas está precisando se atualizar um pouco mais na teoria, entender um pouco mais a parte teórica, isso também existe. Sim, né? Se atualizar. Assim. Nessa questão de atualização, a gente tem o aprimoramento neurofuncional, que aí é bem teórico mesmo. Que aí você, vamos supor que já tem bastante prática mesmo e que eu quero saber muito mais da teoria. O que está acontecendo, o que está atualizado. O que tem de evidência para agora. O que tem de evidência. Olha que legal. Para cada condição. Então, por exemplo, a gente tem no aprimoramento uma aula só de distonias, que é a que eu vou dar aula, só para eu já trazer. Ah, legal. Né? Então, o que é distonia? O que tem de evidência hoje em dia? O que não se pode fazer? O que se pode fazer? Então, é algo nesse sentido, para ajudar a trilhar um pouco melhor essa prática clínica. Olha, que bacana. Essa galera que faz no online, depois tem a opção de fazer um estágio presencial em algum momento? Tem como fazer, sim. Ok. Aí realmente é o momento de ver se pegou a mão. Sim. Você gostou, né? Gostei. Tem como. Tem, inclusive, alguns workshops que são disponibilizados. Então, tem essa preocupação com a prática clínica também. Claro que você tem que saber onde que você está, né? O que você quer. E o que vai fazer sentido para você naquele momento. Se você é uma pessoa, de novo, né, que acabou de sair da graduação, não faz sentido fazer um aprimoramento que é mais teórico. Melhor fazer a presencial. Né? Que aí, para pegar a mão, para ir trabalhar. O momento que está vivendo, né? Para poder ver onde se adequa. Sim. E o legal é que aí a pessoa pode entrar lá no site, olhar toda a descrição das disciplinas e entender também se aquilo lá faz sentido, tanto no formato presencial, né? Ou no online, enfim. Aí dá para a pessoa se adequar e, inclusive, como é que eu vou dizer... Fisicamente, um tá no estado, outro tá no outro, né? E aí dá para depois também adequar a agenda para... Sim, a gente tem esse perfil também. No online, você encontra alunos que são da Bahia, Natal, pessoas são de Minas Gerais. Você fica assim, nossa... Quando bom pro network. É bom, sim, bastante. Eu acho muito legal, porque eu vou dar aula, antes de eu dar aula, no online, né? Eu falo, vamos lá, gente. Todos os fisioterapeutas aqui, ok. De onde que vocês são? Quem que é de São Paulo? Quem que não é? Como é que é a realidade, né, do serviço de vocês? Sim. Então, isso é muito bacana também, porque você acaba conhecendo a realidade de outras regiões, né, do Brasil. Porque ainda assim, né, nem todos estão na mesma situação, né? Não, de estrutura, todos. De local de trabalho, de tudo, né? Não, nem todos. Gente, que bacana. Vi, e compartilha com a gente como é que é a parte prática do estágio, como é que é a estrutura para neurofuncional? Então, a gente tem essa preocupação prática, né, nas aulas, mas tem os estágios, eles acontecem na Clínica Neurologic, que é uma clínica que ela é parceira com o Instituto Beta, e é muito rico lá o processo de aprendizado, na verdade. A gente brinca que a Neurologic é como se fosse a Disney. Olha que bacana! Da neurofuncional. A Disney da neurofuncional. Porque é isso, a gente ensina, né? Eu sou supervisora de estágio junto com a Ana Cristina, ou com a Tita, né? Que já deve ter sido comentada por aqui. A Tita já foi citada várias vezes aqui. Tem que vir, Tita, eu vou falar para ela, tem que vir. Tita, por favor, Tita, me deixe, todo mundo tá te esperando aqui. Então, nós duas supervisionamos os estágios. Então, os alunos, eles fazem todo o processo de formação prática teórica, e daí no estágio eles vão aplicar. E aí a gente tem pacientes, a gente tem toda essa construção do planejamento terapêutico, como direciona esse planejamento. A gente tem discussão de como que funciona a estratégia de intervenção. Então, tem um dia de discussão de como que é a neuromodulação,
como que é a linha de raciocínio de um PNF, que é uma intervenção que a gente usa também na neurofuncional, ou do Bobat também, que é falado no neurofuncional, ou uso de bandagens. Então, a gente coloca a aplicação no paciente mesmo. Literalmente. Literalmente. Assim, como é que vocês estavam falando? Para pegar a pra mão. Pegar a mão. Eu quero frisar isso, hein, gente? Que é para pegar a mão. Não vai sair de lá sem pegar a mão. Tem que pegar a mão. Tem que pegar a mão fazer e arrasar no mercado. Olha só. E o que a gente faz muito é de trazer essa visão, né, que a gente conversou, da possibilidade do paciente. Então, olha, vamos colocar o paciente no chão, para ele trabalhar no chão. Como que coloca? Qual a linha de raciocínio você tem que seguir para esse paciente? Como que planeja? Então, tem toda essa construção que ela vai mais para o fim do curso, no presencial. Do curso, e aí, realmente, vai, vou dizer assim, para o campo com os pacientes. Aí são os pacientes mesmo da própria neurológica? Isso. Alguns são da neurológica, alguns eles são recrutados de outros locais. Ah, entendi. Mas o paciente... são atendidos ali na estrutura da neurológica. Então, para você que, antes de estar graduado, está procurando se graduar, você está na graduação, deixa a cabeça aberta, deixa a mente aberta, não fecha. Passa pelos estágios obrigatórios, vai passando com interesse, com preocupação com o paciente, com a mente aberta ainda. Depois que você passou pelo estágio e você decidiu que realmente neuro é a área que você quer seguir, procure as especializações. Conversar com os professores, né? Olha, eu quero fazer, qual especialização que eu posso ir? Vai discutindo, né? Para ver se é a especialização que faz sentido para você mesmo. Que você se vê ali naquele papel, ali. Né? Isso. E, claro, hoje em dia, e na fisioterapia é isso aqui. É pequenininha, todo mundo se conhece. É verdade, né? Sim, todo mundo se conhece. Mesmo que não já ouviu falar, assim, de alguma forma. Então, aí você falando com os professores, eles conseguem direcionar. Olha, procura o Instituto Beta, que é um instituto muito legal, para fazer a pós-graduação. Aí de achar o local, pesquisa a grade curricular, se faz sentido a grade ou não. Qual que é a sua realidade no começo. Né? Muitos professores, eles ficam à disposição realmente. Eu fico realmente à disposição também para discutir sobre o processo, né, de especialização. Se faz sentido para você ou não. Fez sentido? Tá bom. Vai ser presencial ou vai ser online? O que eu posso fazer agora? O que eu não posso? Lá tem também possibilidade de bolsas, o que é muito legal. Então, é todo um processo também, né? Sem dúvida. Você quer chegar lá na pós-graduação, mas você tem um processo também para isso. Sim, sem dúvida, né? E olhar o interesse real, né? Sim, manter a mente aberta. Manter a mente aberta, olhar aquilo que você realmente quer, né? Se encaixa aí com a sua realidade e abraçar. Sim, é isso. Eu acho que é isso. Ai, que da hora. Amei. Foi ótimo. Viu? É a melhor área. É a melhor área. Nossa, que rico. Cada podcast com vocês eu aprendo uma coisa. Que bom, fico feliz. Gente, que tudo. E espero que você aí de casa também, né? Aproveite o tanto que nós aqui do Me Deixa tá aproveitando. Meu Deus, que eu também espero. Realmente também espero. Bacana. Bia, então, muito obrigada pela sua participação aqui no Me Deixa. Foi incrível. Me Deixa estar com as portas abertas. Quando quiser detalhar aí alguma modalidade da neurofuncional, pode vir aqui. Aí eu detalho, sem problema. Isso, e a gente conversa. Então, obrigado mesmo por estar aqui, dedicar esse tempo, compartilhar seu conhecimento aqui pra gente. Eu que agradeço, de verdade. É o que a gente estava conversando. Eu gosto muito de passar conhecimentos, né? E eu acho que o que vocês estão fazendo aqui, de abrir esse caminho das especialidades, de como que funciona, isso é muito bacana. Porque agora eu vou abranger. A fisioterapia, ela é muito bacana também. Muito, gente. Então, e a gente tem muitas coisas para fazer, né? A gente tem especialidades, a gente tem linhas de raciocínio. Precisa conhecer mais essa profissão, também os profissionais. Precisa. E olha, se depender da gente aqui, é divulgação total, porque é muito lindo, né? Tudo que a gente fala de saúde, de melhora de vida, qualidade de vida, nossa, é Mastercard, não tem preço. Obrigada mesmo, viu? Pessoal, e a gente vai ficando por aqui, então. Infelizmente, a gente vai encerrar esse bate-papo gostoso aqui com a Vivian, mas você já vai se inscrevendo aí no nosso canal, faça isso agora. Deixa aquele super like e compartilha nas redes sociais. E eu vejo você no próximo vídeo.